Gente, vamos falar um pouco agora sobre uma revolução que, por ser uma revolução, mudou a forma de viver, de pensar e de agir, as relações entre as pessoas. Vamos falar um pouco sobre a Revolução Industrial, ou as diversas fases da Revolução Industrial pelo mundo. A primeira Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, ou iniciou pela Inglaterra no século XVIII, mudou a forma de viver e a forma de pensar das pessoas, porque antes da Revolução Industrial, o maior adensamento populacional na Europa estava no campo, não estava na cidade, estava em núcleos rurais separados, dissociados. As pessoas trabalhavam em busca do seu reconhecimento do seu trabalho, viria através da troca. As pessoas trabalhavam, produziam arroz, feijão, leite, mel, recebia como forma de pagamento um pouco de tudo aquilo que se produzia. Quando vem a Revolução Industrial, esse processo muda totalmente. Na indústria, a indústria não estava localizada no campo, a indústria estava localizada na cidade. E não eram os nobres, não eram os grandes donos de terra que iriam trabalhar na indústria. A população que antes estava no campo, agora migra para a cidade em busca de um reconhecimento, em busca de status. Quem era o camponês antes da Revolução Industrial? Era o último elemento da pirâmide social. Quando ele vai para a cidade, trabalhar na cidade, ele não é mais um camponês, ele é um operário. A pessoa que estava apta a operar máquinas. E no século XVIII não existia nada mais importante e sofisticado do que uma máquina. Mesmo que a máquina fosse um tear dentro de uma pequena indústria. Mas isso dava reconhecimento, eram construtores. Um outro fator importantíssimo, além do status social, é que se no campo se pagava com parte da produção, a indústria só produz um item. A indústria só produzia tecido, por exemplo. Não dava para o dono da indústria pagar o seu funcionário com parte da produção, porque ele precisava comer, ele precisava se vestir, e não dá para fazer isso com um único item. É aí que inicia a fase do capitalismo, que mais se assemelha ao capitalismo de hoje. Existe um passaporte, e esse passaporte dá acesso a todas as outras coisas. Não é mais a moeda, o metalismo, ouro, prata, agora é dinheiro. E isso muda radicalmente a forma de pensar. A moeda, que antes vigorava, ela tinha o seu valor mediante a matéria-prima que ela era confeccionada. Tanto faz ser um saquinho de ouro ou um saquinho de moedas de ouro. O que equivalia era o peso daquele metal nobre, o peso dele convertido no valor da época. Pouco interessa de onde aquele dinheiro, aquela moeda tinha sido confeccionada. O dinheiro é diferente. O valor do dinheiro está no consciente coletivo das pessoas. Já é uma evolução, um desprender-se. Porque o mesmo material, o mesmo papel que fabrica uma cédula, hipoteticamente de R$10, é a mesma matéria-prima que também fabrica uma cédula de R$100. Mas elas não têm o mesmo valor. O valor está no consciente coletivo das pessoas. Bom, como é que isso muda a forma de pensar e a forma de viver? Antes, o poder estava com os donos de terras. E as terras eram bens intransponíveis, ninguém vendia. Tá? Você nascia nobre, você era filho de um nobre, você iria morrer nobre, seu neto iria ser nobre. Você nascia camponês, você morreria camponês, o último elemento da pirâmide social. Mas com o dinheiro é diferente. Agora trabalhando exaustivamente, muitas horas por dia durante muitos anos, você pode acumular capital e inclusive ter terras. Porque o importante mais não é o dono de terra. De nada adiantava você ter muitas terras e ninguém produzindo nessas terras, isso não te levaria até o dinheiro, diferentemente de você ter muito dinheiro e esse dinheiro te daria sim acesso às terras, inclusive às terras do céu. Não nos esqueçamos que a igreja fez isso durante muito tempo e as indulgências serviam para mostrar isso. Isso formula uma corrente de pensamento que vigora depois da Revolução Industrial, chamado possibilismo geográfico. No possibilismo geográfico, fundamentado pelo geógrafo francês Paul Vidal de Lablache, pensava-se da seguinte forma: tudo é possível desde que haja investimentos de capitais. Ora, qual é a lógica disso? Pensemos nós. Imagina que aqui em Vitória da Conquista, no século XVIII, aqui no Planalto da Conquista, vivia-se pessoas. Pelo pensamento, pelo determinismo geográfico visto antes, nós seríamos fracos, porque estávamos nos alimentando, olha só, de forma desequilibrada. Mas se tudo é possível se houver investimentos, veja bem, uma pessoa, se houver muito investimento, se ela tiver disponibilidade de capital, vai haver um mercador
disposto a periodicamente ir na zona temperada, buscar produtos da zona temperada e trazê-lo para aqui. Mesmo estando nos trópicos, vamos nos alimentar de forma equilibrada. Portanto, seremos fortes, dominadores, independente de onde estamos. O que vigora, o que determina o poder, não mais é a tradição cultural, a tradição familiar, mas sim um valor financeiro agregado. Segundo a linha do pensamento do possibilismo geográfico, tudo é possível desde que haja investimentos.